Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Então, nós vamos fazer o seguinte, nessa otimização do desempenho cerebral, nós vamos fazer o uso inteligente de suplementos que melhoram a cognição. Eu criei um termo para isso. Eu chamo isso de prótese nutricional. O 5-hidroxitriptofano e serotonina no sangue, você vai desencadear uma reação serotoninérgica, porque vai ficar serotonina demais, a pessoa vai passar mal, e aquela serotonina não necessariamente vai entrar no cérebro, por causa da barreira. Porque eu estou trabalhando aqui com dopamina, acetilcolina, GABA, serotonina. Pode estar normal, aumentado ou diminuído. Se você fizer o cálculo, tem 64 patologias diferentes. Não dá para você guardar isso. Então é o seguinte, ele mostrou que na vida é assim, o cérebro é assim. Você tem um problema A, você responde com a solução N. Se o seu problema é B, você responde com a solução O. E assim vai. Porte de oxigênio. O ômega 3, predominantemente DHA. O complexo é alfa, beta, gama, delta, tocoferol e tocotrienol. O Dr. Laí Ribeiro me ajudou muito com seus ensinamentos, principalmente sobre o sal do Himalaia, que ajudou a baixar a pressão arterial. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é um médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos fazer o seguinte, nessa otimização do desempenho cerebral, nós vamos fazer o uso inteligente de suplementos que melhoram a cognição. Eu criei um termo para isso, eu chamo isso de prótese nutricional. Prótese nutricional é como se fosse uma prótese que eu vou colocar no meu cérebro, só que é baseado em nutrientes. Eu vou colocar uma série de nutrientes que o cérebro que não tem aquele nutriente não funciona do mesmo jeito, certo? Você conhece o meu sistema que eu desenvolvi, que é o SOGIA, que é o S é de submetilação, o O é de oxidação-redução, o G é de glicação, o I é de inflamação, o A é de autoimunidade e o H é de equilíbrio hormonal. Por que eu estou começando por aí? Porque se eu quero ter um cérebro excelente, nota 10, que não vai falhar com você na hora da memória, na hora do raciocínio, na hora da criatividade, ele vai estar sempre disponível para resolver o seu problema, e ele sendo melhor também, ele vai coordenar todos os nossos órgãos, é tudo coordenado pelo cérebro. Eu tenho que fazer o dever de casa. Eu não posso estar submetilado, eu não posso estar oxidado, eu não posso estar glicado, eu não posso estar inflamado, eu não posso ter uma doença autoimune e eu não posso estar faltando hormônio. Então, quando eu equilibro isso aí, automaticamente eu fico mais inteligente. As minhas possibilidades vão se multiplicando, certo? A gente podia gastar horas em cada um aqui, mas eu só mostrar para você que a submetilação é o grupo do metila, que eu vou discutir com você em profundidade nessa apresentação. A oxidação-redução. Oxidação é perder elétron, redução é ganhar elétron. A glicação é quando a proteína se junta com a glicose e glica, estraga aquela proteína, ela perde a sua funcionalidade. O processo inflamatório, aqui eu estou me referindo ao processo inflamatório crônico. A inflamação aguda é benéfica, tanto quanto a inflamação crônica é maléfica. A autoimunidade, você ter doença autoimune, isso vem crescendo absurdamente no mundo, porque nós vivemos num mundo contaminado, e o equilíbrio hormonal, que se encontra, em geral, no indivíduo, principalmente depois de 60 anos de idade, é um desequilíbrio hormonal, certo? Nós já discutimos isso antes, eu só estou relembrando aqui você. Livros sobre isso não falta. Aqui está um excelente livro de neurociência, aqui está uma abordagem muito interessante, que é a abordagem do meio ambiente, da hereditariedade, do estilo de vida, uma abordagem sistêmica para prevenção, diagnóstico e tratamento. Eu tenho que levar em consideração a hereditariedade, porque o que você herdou genética e epigeneticamente, o estilo de vida seu, que hora que você vai dormir, que hora que você come, e o meio ambiente onde você vive. Se você viver num ambiente
contaminado, por exemplo, por chumbo, você não vai ser ninguém que se destaca por ter uma inteligência privilegiada. Porque mesmo que você tenha inteligência privilegiada, ela será comprometida pela intoxicação com chumbo. Eu estava um dia mais inspirado e criei essa frase, vamos ver se você gosta. O olhar pode ver maldade ou bondade, feiura ou beleza. O coração é o consultor do olho e o cérebro o senhor do coração. O cérebro manda no seu coração. Você gosta de pessoas que você gosta. Pega uma pessoa que você não gosta e ame ela. Vamos ver. É bem mais difícil, não é? É bom na hora que você está na igreja no domingo de manhã. Amai a todos. Mas quando você encontra aqueles vizinhos que está te perturbando, que o seu cérebro não gosta dele, o seu coração também não gosta. Se só chega no coração da pessoa, quem quer que seja, passando pelo cérebro. O cérebro é o caminho. Então, por isso que eu disse, ó, o olhar pode ver maldade ou bondade, feiura ou beleza. O coração é o consultor do olho e o cérebro o senhor do coração. O 5-hidroxitriptofano em serotonina no sangue, você vai desencadear uma reação serotoninérgica, porque vai ficar serotonina demais, a pessoa vai passar mal e aquela serotonina não necessariamente vai entrar no cérebro, por causa da barreira. Porque eu estou trabalhando aqui com dopamina, acetilcolina, GABA, serotonina. Pode estar normal, aumentado ou diminuído. Se você fizer o cálculo, tem 64 patologias diferentes. Não dá para você guardar isso. Então é o seguinte, ele mostrou que na vida é assim, o cérebro é assim. Você tem um problema A, você responde com a solução N. Se o seu problema é B, você responde com a solução O. E assim vai. À medida que você evolui, o problema vai ficando mais complexo, evolui seu cérebro, porque até então o que fez você mudar é a informação. Por exemplo, aqui no vermelho, olha só que coisa interessante. Quem está no vermelho, o que estimula a mudar é a recompensa. O vermelho se encontra na penitenciária, o cara que mata. A bioquímica precede a fisiologia, suprindo a matéria-prima necessária para que o processo fisiológico se realize. A fisiologia é muito bonita, mas se eu não tiver a matéria-prima para a fisiologia, não tem jeito, pô. Se não existir um neurotransmissor lá, que você vai fazer o quê? Fisiologicamente? Nada. Está tudo comprometido. Então, facilitação do aporte de oxigênio. O ômega 3, predominantemente DHA, o complexo é alfa, beta, gama, delta, tocoferol e tocotrienol e o ginkgo biloba. E a progesterona como um todo são substâncias que interferem nesses neurotransmissores. Muito importante o estrogênio na mulher. Muito importante a testosterona no homem. Você sabe muito bem, nós já discutimos isso, em estudos mostrando que existe uma certa especificidade dos metais tóxicos para os diferentes neurotransmissores. Por exemplo, o cádmio geralmente ele lesa mais a dopamina, diminui a produção de dopamina. O alumínio mais a acetilcolina. A B6 para funcionar, a piridoxina para funcionar, ela tem que estar na forma de P5P, piridoxal 5-fosfato. Tá? Eu posso dar a fenilalanina, eu posso dar a L-dopa, na forma, inclusive, da mucura pruriens. A mobilidade depende da acetilcolina, porque lá na placa do nervo com músculo é onde vai atuar a acetilcolina. A habilidade cognitiva, tudo isso depende da acetilcolina, que é um éster do ácido acético e da colina, cuja ação é mediada pelos receptores nicotínicos, porque não é o número de neurônios na cabeça que determina, não é o número de peças que determina a complexidade de um sistema, é a interatividade entre as peças. E é o que a rede neural faz. Então, à medida que eu vou desenvolvendo o meu uso cerebral, eu vou aumentando a minha rede neural, eu vou aumentando a minha complexidade de raciocínio. E ele faz parte da bainha de mielina. O paciente com esclerose múltipla, por exemplo, se beneficia tremendamente com o alfa-lipóico, porque ele tem problema de bainha de mielina. A diplopia que aparece como sintoma inicial na maioria das esclerose múltipla, a dupla visão, é por deficiência. E aí o alfa-lipóico melhora isso tremendamente. Você tem um excesso de amônia. Ah, que bom. Eu posso tratá-la com yuca. Né? Então é uma saída. Você faz manipulação, manipula a yuca. Deficiência de óxido nítrico. Eu não consigo formar óxido nítrico se eu estiver submetilando. Você fez a homocisteína em jejum no seu paciente. Ela deu normal. Isso é para quem deu normal.
Mas você quer garantir que ela tem, esse indivíduo vai responder a qualquer sobrecarga no que diz respeito à homocisteína. Aí o que você faz? Você dá 50 miligramas por quilo de metionina. E você repete o exame. Ele é fator secundário. Eu vou ver o fator primário, vou cuidar do primário, acabou o problema. Eu cuidei da oxidação, eu cuidei da inflamação, eu cuidei da glicação, eu cuidei da submetilação. O tumor cerebral, o câncer cerebral, ele não acontece nos neurônios. Ele acontece nessa glia. São, por exemplo, os gliomas, os glioblastomas. 51% dos tumores cerebrais são muito malignos. E são chamados glioblastomas, que isso vem de células que estão na glia, especificamente uma célula chamada astrócito. Então nós temos a microglia, nós temos os astrócitos, nós temos os oligodendrócitos. Você já ouviu falar de gente que tem esclerose múltipla, e aí a pessoa passa e termina numa cadeira de rodas, porque essa pessoa começa a perder o movimento. Por que ela perde o movimento? Porque a doença vai nos oligodendrócitos, que são essas células que produzem a mielina. O que é a mielina? Você, quando tem um fio, o fio é encapado. Se você desencapar o fio e encostar um fio no outro, dá um curto-circuito. O sistema nervoso é a mesma coisa. Os neurônios são todos encapados com uma coisa chamada mielina. E quem produz essa mielina na parte central são os oligodendrócitos. E na parte periférica, nos nervos, são as células de Schwann. Mas então, vamos voltar aos oligodendrócitos. Se eles não estão funcionando apropriadamente, você não tem mais a formação da mielina, começa a dar curto-circuito, e o que acontece? A pessoa, então, ela quer movimentar o braço, não consegue, porque existe uma interferência, então isso prejudica. Quando nós falamos em melhorar o cérebro, alguém deve falar assim, mas como melhorar o cérebro se os neurônios não se multiplicam? Você tem um número, você morre um certo número de neurônios por dia, e no final da vida você perde uma média de 70 a 80 mil neurônios por dia. Você deve estar achando muito, mas como nós temos 10 bilhões, 100 bilhões de neurônios, desculpe, como nós temos 100 bilhões de neurônios, mesmo que você perca 80 mil por dia, se você vive 70 anos, no final de 70 anos você perdeu 3%, 2,5%, 3%. Quer dizer, isso não é o problema. E quando nós estamos falando em melhorar o seu cérebro, melhorar a sua vida, nós estamos conversando da parte da glia, que representa 90% do cérebro. A parte cortical propriamente dita, ela representa só 10%. E lá estão 100 bilhões de neurônios. Mas a glia também tem uma participação, que hoje é chamado até o outro cérebro. Agora você diz assim, mas eu tenho 45 anos, vamos dar um exemplo, eu tenho 45 anos, está muito tarde, ou 50, ou 60, ou 70, não faz diferença. Está muito tarde para eu começar a melhorar o meu cérebro? Não, nunca é tarde. Nunca é tarde. Mesmo quando a pessoa já está doente, se ela tem um princípio de Alzheimer, por exemplo, e ela vai num médico que entende de nutrição cerebral, a diferença é brutal. Você vê a paciente, o casal chegando no consultório de um médico desse tipo, e você observa que a chave do carro está na mão da mulher. Ou seja, ele não dirige mais. A mulher que dirigiu, porque você vê que a chave do carro está com ela. Você observa isso. Aí você faz o tratamento, muitos disso nós vamos discutir aqui com as perguntas e etc. E 3, 4, 5 meses depois, o casal volta pela segunda ou terceira vez ao consultório, e você observa, a chave está na mão do marido. Você não precisa falar nada que ele melhorou. Só de olhar que a chave mudou de mão, ele voltou a dirigir. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer.